Oi, o meu nome é Clara e bem-vindo ao serviço de representação. Uma adolescente impetuosa e a herança do antigo Avatar. 2 irmãos órfãos, uma garota rica, uma chefe de polícia durona e os últimos dominadores de ar. O cenário, a Cidade República, que enfrenta uma revolução por igualdade, ou seria superioridade. É nessa confusão que a gente conhece a Korra, que é a nossa heroína do vídeo de hoje. Eu sou meio imparcial para falar sobre a lenda de Korra, porque eu amo muito animação. Eu cresci assistindo a lenda de Aang e acompanhei o lançamento de Korra há alguns anos atrás. E eu me apaixonei pela série e criei um carinho muito grande por ela, então esperem que eu seja bastante defensora dela aqui. Você provavelmente já ouviu falar da lenda de Aang, porque a série passava na TV Globinho, finada da TV Globinho lá em 2000 e bolinha. E se você gostava de A Lenda de Aang, eu sugiro muito que você dê uma chance à lenda de Korra. Isso se você já não deu. No universo de Avatar existem pessoas capazes de dobrar e dominar os elementos, fogo, terra, água e ar. E somente uma entre todas essas pessoas consegue dominar os 4, que é o Avatar. O Avatar ele serve como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, nesse mundo dividido entre 4 nacionalidades: a Nação do Fogo, o Reino da Terra, os Nômades do Ar e as tribos do Norte e do Sul da Água. A série se passa 70 anos depois dos acontecimentos de A Lenda de Aang, daquela guerra de 100 anos, e o Aang passou 100 anos preso num iceberg, essas coisas. E ela segue a história do novo Avatar, que é uma mulher. Dedicada, destemida e muito rebelde, a adolescente da tribo da Água do Sul chamada Korra precisa terminar o seu treinamento de Avatar antes de poder clamar esse título para si. Com 3 desses 4 elementos já dominados, ela precisa ir em busca da dominação do ar, que é o elemento final para ela. Essa necessidade de aprender a dobra que falta leva a Korra ao epicentro desse mundo moderno de Avatar, que é Republic City, ou Cidade República na dublagem brasileira. Cidade República deveria ser um cenário onde dominadores e não dominadores convivem em paz e harmonia. Entretanto, a Korra descobre que não é bem assim que as coisas estão acontecendo, que existe uma revolução anti-dobra acontecendo nos porões da cidade. Sob a tutela do filho do Aang com a Katara, o Tenzin, a Korra vai começar o seu treinamento de dominação de ar, além de enfrentar diversos perigos com a ajuda de amigos como o Mako e o Bolin, ou Bolin, se você estiver assistindo no inglês legendado. Eu vou fazer com a lenda de Korra exatamente o que eu fiz com o Steven Universo, que você pode assistir o vídeo aqui, que é comentar só sobre a primeira temporada. O motivo disso é que a lenda de Korra possui muitos personagens fortes e que precisam ser citadas, e se eu fosse parar para comentar cada uma delas aqui, a análise ia durar 2 horas. A gente tem personagem que é apresentada logo pra gente nessa primeira temporada que já é forte. A gente tem personagem dessa primeira temporada que é apresentada e que vai ter um desenvolvimento muito forte lá na frente. E a gente tem personagem que vai ser apresentada pra gente lá na frente e que também precisam ser comentados aqui. E lembrando que isso é uma análise de representação feminina, então não fique chateado se eu não citar algum homem ou chamar algum homem de pamonha, tipo o Mako, tá bom? Ela é provavelmente uma das únicas protagonistas não brancas de uma série americana de televisão, além de ter medidas corporais reais, não ser uma donzela em perigo, não ter medo de briga e ser bissexual, ou seja, o ombo combo, né, gente? Korra é um avatar da nova era que precisa lidar com o legado que o avatar anterior, Aang, deixou, além de entender qual é o caminho que ela mesma deve trilhar para si. A Korra gosta de ser quem ela é. Enquanto seu antecessor, Aang, era muito averso à ideia de ser o avatar, a Korra abraça isso e fala: eu sou o avatar, lidem com isso. Desde muito pequena, a Korra demonstrava muita aptidão em certas dobras, como a dobra do fogo, da terra e da água, sendo essa última o seu elemento natal, o elemento que ela herdou da tribo dela. Isso vai muito de contramão do que a gente via dos avatares anteriores, que raramente sabiam que podiam dobrar mais de um elemento e que só sabiam que eram de fato avatar depois de seus 16 anos, quando eles eram assim apresentados. Apesar de ser muito forte, um dos mestres da Korra afirma que ela não tem controle sobre si mesma, além de ter uma dificuldade muito grande em explorar seu lado espiritual, que é basicamente a base para um avatar, além de estar intimamente ligada com a dobra de ar. O problema é que só existe um mestre do ar nessa época, que é o Tenzin, filho do Aang, e a Korra precisa dele para aprender a dobra do ar. Ela, como uma boa adolescente rebelde, faz o quê? Foge do Polo Sul para a Cidade República atrás do mestre dela. É aí que a história dela começa a se desenrolar. Em Cidade República, ela conhece os irmãos Mako e Bolin, que são órfãos, e que ganham dinheiro participando do esporte mais popular dessa época, que
que é o Prodobra. Ela se apaixona pelo Mako e vira parte da equipe deles, que é os Furões de Fogo, e começa a descobrir uma parte da Cidade República que ela não conhecia, fazendo amizades e, obviamente, sendo uma adolescente normal. Grande parte do problema da Korra de dominar o ar é por conta da sua personalidade. Como ela é muito teimosa e muito impulsiva, ela não consegue lidar com a natureza do ar. O ar é descrito como um elemento da leveza e do desprendimento, uma coisa que a nossa avatar não consegue ser desprendida. Só que é dito que nenhum avatar consegue esse desprendimento total por conta das suas responsabilidades para com o mundo. Então não é muito difícil a gente entender por que a Korra tem essa dificuldade. Durante sua jornada pela Cidade República, Korra encontra um grupo de antidobradores e, conforme essa história vai se desenrolando, ela começa a entender melhor o papel dela mesma dentro dessa confusão inteira e o que ela deve fazer como avatar nessa nova era. Em um mundo em que as comunicações são cada vez mais rápidas e mais fáceis, qual é o espaço do avatar? Em um mundo em que as nações finalmente começaram a trabalhar juntas e prosperar cada vez mais, com os problemas da cidade sendo a responsabilidade da polícia, das autoridades e das indústrias, onde ela se encaixa? Aqui nessa primeira temporada a gente tem uma Korra que tem medo, que é humana e que, por mais que ela queira ser proativa e resolver tudo sozinha, não é bem assim que as coisas funcionam. Tanto que, por ser jovem, ela não sabe lidar direito com os próprios anseios e precisa aprender que ela não precisa necessariamente resolver tudo sozinha, que ela pode contar com os amigos dela para isso. Ela também tem que entender que possui limites físicos e mentais e também os limites que são impostos a ela pela sociedade. Além disso, a gente vê uma mulher que não se importa com a feminilidade, que não tenta se encaixar nos padrões pré-determinados de delicadeza e vaidade. As roupas da Korra são muito mais práticas antes de serem femininas. O design das roupas varia um pouco entre cada temporada, mas elas são feitas para dar liberdade para Korra, porque ela pode entrar em um combate a qualquer momento. Ela não usa salto, o cabelo está sempre preso e ela sempre usa calças, o que facilita muito o uso do transporte dela, que é o cão-urso polar, a Naga. Inclusive, a Korra é dita como uma das únicas pessoas a já ter conseguido domar um cão-urso polar, que se transformou no melhor amigo dela e também no Animal Guia. A identidade da Korra é ser o avatar. Ela abraça isso com todas as forças e ela tenta ser o melhor que ela pode ser. Só que por ter esses sentimentos de precisar cumprir o seu dever, a Korra acaba tendo que fazer coisas que ela não quer para agradar os outros. Além disso, ela precisa lidar com uma coisa com os quais avatares anteriores não precisavam lidar, que é a opinião pública. Com o surgimento da imprensa e com a velocidade com a qual a informação se espalha, ela percebe que tem muito mais gente disposta a criticar ela pelo que ela fez do que entender quais foram as razões dela de terem feito aquilo. E é claro que não é porque a Korra é o avatar que ela está isenta de sofrer esses pequenos e sutis atos de machismo. Ela chega a sofrer gaslighting de um personagem lá no final da série, além de ser extremamente subestimada pelo Mako, que é o interesse amoroso dela agora nessa primeira temporada. Mas agora deu de falar da Korra porque não é só dela que é feita essa série. Existem mais outras duas mulheres muito fortes nessa primeira temporada que eu preciso citar aqui, e a primeira delas é a Asami. Ela é uma garota de 18 anos, rica e herdeira das indústrias Futuro, que são os responsáveis pela criação dos carros nesse universo, que são chamados de Satomóveis, que ela é Asami Sato, então o sobrenome dela virou Satomóvel. A primeira impressão que a gente tem dela é que ela é uma garota muito mimada e que parece ser fresca, mas que não parece ter muito defeito, que inclusive é uma coisa que a Korra admite quando ela não encontra xingamentos para dar para Asami. Ela é alta, tem os cabelos negros, os olhos verdes, a pele pálida, além de ser muito inteligente, gentil, cheia de compaixão e bastante humilde. Só que a gente conhece a Asami pelos olhos da Korra logo no princípio, então a gente cria uma antipatia pela garota, muito porque a Korra tinha ciúme do Mako, que é o interesse amoroso dela, que prefere ficar com a Asami. Ela trabalha junto com o pai dela nas indústrias como uma engenheira, além de ser uma excelente motorista e uma ótima lutadora. O motivo pelo qual eu escolhi falar da Asami aqui nesse vídeo é porque ela tem um desenvolvimento muito interessante nessa primeira temporada. Ela vai de uma pessoa que parece ser chata e mesquinha para alguém que é cheio de compaixão, que é muito gentil e que tem muita noção do que é certo e do que é errado. Quando ela tem o momento dela de ser testada, ela se mostra mesmo bastante ressentida com toda a situação, bastante madura e consciente dos seus atos. E ela acaba tomando uma decisão que salva a vida da Korra, do Tenzin e da Lin. A Asami perdeu a mãe quando era criança e, como consequência, o pai dela fez com que ela aprendesse todos os tipos possíveis e impossíveis de artes marciais para que ela soubesse se defender. Ela é a única pessoa do time Avatar a não ter uma dobra, mas isso não faz com que ela se torne indefesa. Com a luva de choque, ela se torna a parte essencial do grupo muito mais do que um apoio. Isso tudo não impede que ela seja uma mulher extremamente vaidosa, que está sempre bem arrumada, bem vestida e maquiada. Na verdade, nesse quesito, a Asami é bem o oposto da Korra. Ela tá sempre usando roupas femininas, usando saias, vestidos e tá sempre impecável. E ela também parece gostar muito de fazer compras, porque em uma cena lá na metade pro final da primeira temporada, ela aparece com um monte de
mala de pertence e de roupa. Ela não é diminuída em nenhum momento por conta dessa feminilidade, porém ela é subestimada algumas vezes por conta disso. Mas a gente vê também um lado mais ciumento dela por conta do triângulo amoroso que surge na série, que é entre ela, a Cora e o Mako. Chega uma determinada parte da série em que ela começa a questionar o relacionamento dela e ela começa a ficar muito irritada com o namorado por conta das demonstrações de afeto que ele tem com o Avatar. Nos primeiros planos dos criadores, a Sami teria um destino diferente. Era para ela ser uma espiã que guardava ressentimento por conta da morte da mãe. Só que conforme a personalidade dela foi se desenvolvendo, eles perceberam que ela era gentil demais para isso e acabaram fazendo com que ela fizesse parte do time Avatar. A outra mulher da qual eu preciso falar para vocês é a Lin. Ela é a chefe de polícia da Cidade República, um cargo que muita gente acredita que ela herdou da mãe dela, mas que ela se esforçou muito para conseguir. Ela é uma mulher rígida, séria, de pavio curto e que leva o trabalho muito a sério. Inclusive, tão a sério que ela prende a Cora logo que a menina chega na Cidade República e não aceita a desculpa de que ela é o Avatar para poder soltar a Cora. O motivo pelo qual eu escolhi falar da Lin aqui é porque ela é uma desconstrução total da imagem da mulher de meia idade. Com 50 anos nessa primeira temporada, a Lin é uma dominadora muito poderosa, uma mulher extremamente ativa no trabalho, que não casou, não teve filhos e tá muito bem assim. A gente descobre mais pra frente que ela teve um relacionamento que não deu muito certo e desde então ela se dedica integralmente ao trabalho. Inclusive ela vê os homens que trabalham com ela como uma família e ela não hesita nem um pouco em infringir as leis e as regras pra salvar eles. Ela é uma mulher de pele clara, olhos verdes, cabelos grisalhos e curtos e uma cicatriz do lado esquerdo do rosto. Ela tá sempre usando seu uniforme de polícia, que é meio que um vestido e sapatos sem salto, tudo que é pra dar mais liberdade pra ela quando ela tá cumprindo o seu dever e fazendo aquelas manobras muito loucas pendurada em um monte de cabo de aço. Essa representação de uma mulher mais velha, que não é dedicada à família e sim uma trabalhadora incansável, é bastante única. Em nenhum momento o fato dele nunca ter casado e nunca ter tido filhos é usado contra ela. Sabe aquela história de que a mulher precisa ter filhos e se casar para se realizar? Então, isso não acontece aqui. Até porque ninguém tem coragem de desafiar a chefe de polícia de pavio curto, não é mesmo? Depois de tantos anos na polícia, a Lin entende que ela não pode agir de maneira leviana porque isso pode custar a vida de pessoas inocentes. Entretanto, a Lin não tem medo de briga, sendo uma dobradora de terra fenomenal, além de também conseguir dobrar metal, que foi uma coisa inventada pela mãe dela, e ela possui um sentido sísmico, ou seja, ela basicamente consegue saber onde estão as coisas pelas vibrações que essas coisas produzem. A idade não significa nada para ela se mantém muito ativa, longe de qualquer trabalho de escritório. Na verdade, a gente tende a entender que ela prefere estar muito mais no lugar onde a ação acontece, montando estratégias e participando, do que cuidar de burocracia e papelada. Apesar de tudo, a Lin é uma boa amiga, mesmo que ela seja ácida. Inclusive, ela ouve de outro personagem que ela era muito parecida com a Cora quando ela tinha a idade da Cora, ou seja, quando ela era adolescente. O que indica pra gente que em algum momento da vida dela também já foi impulsiva e inconsequente, de alguma forma. Inclusive, ela não dá o menor crédito pro Avatar quando a Cora chega na cidade, chegando a falar que ela não fez nada que merecesse o apreço da cidade. Só que no final de tudo, elas acabam se tornando amigas e a Lin é um membro importante dessa equipe Avatar meio troncha, eu acho que eu posso falar assim. Talvez a coisa mais importante da Lin seja o arco que ela tem no final da primeira temporada. Ela precisa se sacrificar para salvar a família do homem que um dia ela amou. E demonstrando um poder absurdo, ela se deixa ser pega para que os outros possam escapar. Toda a ambientação que a gente tem quando ela encontra com o vilão, a trilha sonora, a chuva, os tons de cinza e acinzentados muito fortes, mostram pra gente que muito foi perdido naquele momento para ela. Assim como a Cora abraçou a identidade de Avatar, a Lin também abraçou uma das suas principais características. E nesse momento que ela encontra com o vilão, isso se perde e ela também perde muita parte de si. Mas um detalhe que pra gente não é tão detalhe assim é que as mulheres em A Lenda de Korra ocupam espaços sociais diversos. A gente não vê o impedimento sendo colocado para que essas mulheres não alcancem postos mais altos de trabalho ou espaços de destaque. E a gente também não vê elas sendo julgadas por terem escolhido algo além de ser mãe e cuidadora do lar ou de ser alguém dedicada à família. A gente tem como exemplo a Lin, que é uma mulher que lutou para estar onde está, mas a gente também tem a Pema, por exemplo, que é a mulher do Tenzin. Logo no começo da primeira temporada, eles têm 3 filhos, a Ikki, a Jinora e o Milo, e a Pema tá grávida do 4º. A gente percebe que ela escolheu se dedicar à família e cuidar dos filhos e do marido. As refeições e a limpeza são responsabilidade dela, assim como a educação das crianças, que não deve ter sido muito fácil, já que ela teve que criar um Milo. Essa diversidade de personagens femininas e papéis sociais diversos é uma abordagem muito interessante, pois ela normaliza a presença de mulheres na vida real nesses espaços. Uma criança ou adolescente que consome esse tipo de obra vai enxergar com muito mais naturalidade mulheres em cargos importantes da sociedade
quanto dentro de casa. Agora falando das tecnicalidades dessa série, a Lenda de Korra tem 52 episódios divididos em 4 temporadas. A primeira temporada tem 12, a segunda tem 14, a terceira e a quarta possuem 13 episódios cada uma. O episódio piloto foi ao ar no dia 14 de abril de 2012 nos Estados Unidos pelo Nickelodeon, que é um canal por assinatura pago. O último episódio saiu no dia 19 de dezembro de 2014, também pela Nickelodeon. Os criadores Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko estudaram juntos na Roswell High School, na Geórgia, nos Estados Unidos, e foi Michael responsável por fazer com que Bryan entrasse no mundo da animação. Os dois trabalharam juntos em obras como Family Guy e O Rei do Pedaço, até que o Bryan foi chamado em 2000 para trabalhar nos storyboards de Invasor Zim pela Nickelodeon. Os dois só voltaram a trabalhar juntos em 2005, que foi quando eles se juntaram para fazer a Lenda de Aang, e inclusive o Bryan passou uns 5 anos em um intercâmbio na Coreia como o desenhista, e talvez seja por isso que a série tem tanta influência da cultura e da filosofia orientais. As nações do universo Avatar são inspiradas diretamente em culturas existentes no nosso mundo, principalmente na China, no Sudeste Asiático, alguns aborígenes e algumas culturas do Norte americano. Foi por isso que eu não descrevi nenhum deles como sendo branco e sim de pele clara, porque para mim eles são todos asiáticos, podendo ser amarelos, como os chineses, por exemplo, ou até mesmo negros, como as pessoas do sul da Índia. DiMartino e Konietzko afirmaram que eles possuem muita influência de animes e que uma grande inspiração para eles é do Hayao Miyazaki, principalmente em Princesa Mononoke e A Viagem de Chihiro, pelo modo como ele trata a questão espiritual e a questão ambiental nesses dois filmes. Aí a gente conclui que o Hayao é Deus e que ele influenciou todo mundo que existe no mundo. Inclusive, se você não viu, a gente tem uma playlist só de filmes do Hayao Miyazaki, você pode procurar aqui ou aqui. Curiosidades: a dubladora original da Sami, ou seja, a dubladora americana dela, é a Saishelle Gabriel, que também interpretou a princesa Yue no filme O Último Mestre do Ar, que a gente finge que não existiu porque aquele filme é horrível. Naga, que é o nome da cadela com o urso polar da Korra, é um anagrama para Aang, e já existiam tentativas de incluir um híbrido desse tipo lá em A Lenda de Aang. Porém, não houve espaço e aí eles acabaram jogando a Naga para ser o guia espiritual da Korra. A previsão era que fosse feita somente uma temporada, mas a receptividade dos fãs foi tão grande que foi estendido para 4. Korra é a primeira protagonista LGBT de uma série de família ocidental, e ela e a Sami são as primeiras personagens LGBTQIA a serem reveladas dentro da série. Porém, existem mais 2 personagens dentro, já confirmadas pelo Bryan. Durante a produção do desenho, era bem comum que a galera da produção procurasse no Wikia informações sobre o universo de Avatar. Os criadores não tinham um nome bom o suficiente e que seguisse as tradições dos nomes da tribo da Água do Sul. Até que então eles se hospedaram num lugar chamado Ecolog e o dono do lugar apresentou para eles a cadela dele chamada Korra. Literalmente, o nome da nossa protagonista vem do cachorro. É só ajeitar um pouquinho a grafia e acabou. Coincidentemente, Korra também é o nome da dubladora que faz a Korra criança, que é a Cora Bakers. A animação foi lançada somente como Legend of Korra e não Avatar Legend of Korra, por conta de problemas com patente com o James Cameron, por causa daquele filme do Avatar azul lá, aquela coisa horrorosa. O nome do Mako foi uma homenagem ao dublador do General Iroh, Mako Iwamatsu, que faleceu durante as gravações do 2º livro da Lenda de Aang. Existem nomes de peso na dublagem original da Lenda de Korra, entre eles J.K. Simmons, Lisa Edelstein e Zelda Williams. Inclusive, até o Zack Callison, que é o dublador do Steven de Steven Universo, tem alguns papéis dentro da série. A Korra é tão forte que consegue tranquilamente carregar a família do Tenzin inteira num abraço, inclusive derrubar um cara muito maior que ela só na base da porrada. Inclusive, as formas do corpo dela são muito influenciadas pelas lutadoras de MMA e lutadoras em geral. Uma HQ da Lenda de Korra deve sair ainda esse ano pela Dark Horse nos Estados Unidos. O lançamento dessa HQ já foi adiado uma vez por conta de problemas de saúde da artista que ia fazer o line art da obra, sendo substituída pela Irene Cole. Durante essa primeira temporada, a dobra que a Korra mais usa é a de fogo, representando sua explosividade e impulsividade. O nome do Tenzin é uma homenagem ao Dalai Lama, chamado Tenzin Gyatso. Inclusive, Gyatso é o nome de um monge do ar que vai ser citado mais na frente na série. Korra é a terceira avatar mulher a ser citada dentro da série. As outras 2 são a Avatar Yang Chen e a Avatar Kyoshi. A série foi indicada a diversos prêmios durante sua produção, e alguns deles, eu vou ter que ler porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, o Emmy de melhor elenco de série animada de 2013, os prêmios IGN de 2014 de melhor série animada de TV e melhor episódio de TV com o episódio Korra Alone, além do 42º N pelo storyboarding do episódio Veneno do Lótus Vermelho.
Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. A Lenda de Korra é uma das minhas animações preferidas da vida, seguido de Steven Universo e várias outras. Acontece. Porém, eu precisava fazer esse vídeo por inúmeros motivos. Se você achou que ele ficou raso, ou que ficou vago demais, ou que eu fiz uma leitura muito ruim da série, calma, tá? A gente está planejando fazer outro vídeo ainda sobre a Lenda de Korra, que provavelmente vai sair esse ano, se tudo der certo, rezem pra dar certo, porque aí a gente vai ter outro vídeo mais completinho, e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever no canal, e até a próxima. Tchau!